Você consegue diferenciar o pensamento humano do pensamento das máquinas? No contexto das máquinas, o que chamamos de pensar é bem diferente do pensamento humano. O pensamento humano é subjetivo, é um produto da nossa consciência, uma mistura de sentimento e razão com uma pitada de criatividade. Já o que chamamos de pensamento nas máquinas é, na verdade, um processamento de informações, ou seja, elas seguem instruções lógicas para resolver problemas baseados em dados e regras. Imagine que você tem uma máquina chamada contador de bolinhas, que recebe uma caixa cheia de bolinhas de gude azuis e verdes. A tarefa dessa máquina é contar quantas bolinhas de cada cor existem e informar qual grupo é maior. Mas, como a máquina não entende nem de bolinhas de gude e nem de cores, ela traduz tudo em números. Para ilustrar esse encadeamento de regras, imagine que cada bolinha azul recebe o número 1 e cada bolinha verde recebe o número 0. Então, para a máquina, a caixa cheia de bolinhas de gude agora é apenas uma sequência de números zeros e uns. A máquina então soma todos os uns para contar as bolinhas azuis e soma todos os zeros para contar as bolinhas verdes. Depois ela compara os dois números. Finalmente, o contador de bolinhas informa o resultado em uma linguagem que você entende. Ao transformar as informações em números, a máquina é capaz de fazer cálculos e tomar decisões baseadas em lógica matemática. Nós humanos também usamos lógica para tomar decisões, mas a principal diferença entre o pensamento humano e o de máquina está no modo como cada um processa e interpreta informações. Por exemplo, você precisa decidir quais bolinhas você escolhe, as azuis ou as verdes. Você pode decidir com base em emoções, preferências ou até mesmo considerações estéticas. Talvez você ache que a cor azul é mais bonita e tenha memórias de infância relacionadas a essa cor. O seu pensamento é influenciado por experiências, criatividade e até mesmo pelo seu humor no momento da escolha. Já para a máquina, não importa a beleza ou o significado das bolinhas. Ela segue regras fixas e objetivas e toma sua decisão com base na quantidade total ou algum outro critério mensurável e pré-programado, sem qualquer interpretação emocional, memória ou subjetividade. É um processo puramente matemático e lógico, portanto muito diferente do pensamento humano. O sistema binário é a forma pela qual os computadores entendem tudo. Eles não entendem cores, formas ou sons diretamente, mas conseguem representar tudo isso com combinações de zeros e uns. O 0 significa desligado e o 1 significa ligado, como interruptores de luz que podem estar em uma das duas posições de cada vez. O que você vê nessa imagem? Para você, pode ser uma paisagem com árvores verdes, montanhas e o belíssimo céu do amanhecer. Mas para o computador, essa imagem não é nada além de uma sequência interminável de zeros e uns. Para criar aquela imagem da paisagem, o computador traduz cada pedacinho dela em números binários. Um pixel azul pode ser representado por uma série de zeros e uns que correspondem ao tom de azul na escala de cores. Um pixel verde é outra sequência. Quando você combina bilhões desses pequenos pixels, você obtém a imagem completa. Até mesmo os números são representados de forma binária. Para decidir se um número é maior ou menor que outro, a máquina compara os valores em zeros e uns usando regras matemáticas básicas e retorna o resultado da comparação. A matemática básica é o nível mais fundamental da programação. Isso mesmo, as máquinas tiveram que ser ensinadas desde os primórdios da programação. Tudo o que elas entendem é baseado em operações matemáticas como soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas a ligação da lógica com a matemática não para por aí. Tanto na matemática quanto na lógica, trabalhamos com certezas absolutas dentro de um sistema bem definido. Na matemática, uma equação segue as regras matemáticas para chegar a um resultado. Por exemplo, na equação 2 mais 2 igual a 4, o resultado sempre será 4. Não existe ambiguidade. E qualquer valor resultante diferente de 4 estará errado. Na lógica, a ideia é similar, mas em vez de números, lidamos com valores de verdade. Uma posição lógica só pode ser verdadeira ou falsa. Assim como no caso de uma equação matemática, há um resultado objetivo. Por exemplo, na proposição 10 é um número par, a lógica dirá que isso é verdadeiro. Para chegar a esse resultado, foi utilizada uma regra muito clara. Um número é considerado par se for divisível por 2, ou seja, se o resto da divisão do número por 2 for 0. Já em 7 é maior que 15, isso é falso, pois em uma reta numérica, o 15 está posicionado mais à direita que o 7. Esse princípio pode ser aplicado para regras não matemáticas também, como a verificação do atendimento de alguns requisitos pré-definidos e verificáveis. Se uma pessoa deseja viajar para outro país, ao embarcar ela deve apresentar um passaporte válido e um visto válido, ou então ela deve comprovar que é cidadão do país de destino.
Somente após a checagem do cumprimento desses requisitos é que ela poderá ingressar no país de destino. Traduzindo isso em regras específicas, se o país de destino for os Estados Unidos, a situação do cadastro do passaporte na Polícia Federal deve estar regular e a data de validade do passaporte deve ser maior ou igual à data atual mais 6 meses. O visto deve ser do tipo turismo, negócio, estudos ou trabalho, e a data de validade deve ser igual ou maior do que a data de desembarque no destino. Ou então o documento pessoal deve comprovar a sua nacionalidade. Existem também o que chamamos de regras de classificação ou categorização. Elas não envolvem cálculos matemáticos, mas sim o reconhecimento e a associação de elementos a grupos, categorias ou definições baseadas em características ou atributos. No exemplo, a arara é um pássaro, estamos lidando com uma regra de classificação baseada na biologia. A arara pertence à categoria de pássaros porque atende aos critérios que definem um pássaro. Tem penas, bico, asas e é ovíparo, entre outros fatores. Então, ao invés de uma checagem apenas, existe uma série de regras que devem ser atendidas para se chegar a um resultado. Caso a verificação identifique que alguma dessas regras não foi atendida, o resultado será falso. Em qualquer que seja o caso, os resultados das verificações e comparações serão traduzidos em zeros e uns para a máquina. Então, por que a lógica é essencial para a programação? A lógica é a espinha dorsal da programação. Ela transforma conceitos abstratos em instruções claras e precisas que garantem que as máquinas sejam eficientes, confiáveis e previsíveis no que fazem. Imagine que um programa de computador é como um maestro numa orquestra. Ele precisa coordenar todos os instrumentos para criar uma música harmoniosa. Nesse caso, a lógica é o conjunto de regras que garante que cada instrumento toque no momento certo, o arranjo correto de notas musicais, na ordem exata que foi programada e sem desafinar. Os fundamentos matemáticos, o uso de comparações lógicas e sistemas binários são a base que permite aos computadores entenderem como realizar tarefas corretamente. Por exemplo, quando você dá uma instrução para o computador verificar a situação do passaporte do passageiro a partir dos documentos apresentados, ele aplica operações de verificação lógica passo a passo, sempre respeitando as regras precisas que foram programadas. Sem essa lógica bem definida, o programa poderia tomar decisões inconsistentes ou cometer erros. Imagine permitir o embarque de um passageiro a um voo intercontinental sem verificar seus documentos. O impacto disso poderia ser desastroso para a companhia aérea, que poderia ter que arcar com as perdas financeiras do passageiro, multas e ainda incorrer em sérios riscos de imagem. Por isso, a lógica não é apenas um detalhe, é o que dá segurança e previsibilidade a qualquer processo computacional. Ela permite que o computador tome decisões complexas de forma consistente. Enfim, a programação pode ser vista como uma aplicação prática da matemática através da lógica. Ela transforma cálculos abstratos em ferramentas concretas que nos ajudam a resolver problemas, tomar decisões e criar soluções inovadoras. Sem essa base sólida, os computadores não seriam capazes de funcionar com a precisão e eficiência que vemos hoje. É essa lógica matemática que estrutura o pensamento das máquinas, permitindo que elas processem dados, realizem tarefas complexas e nos ofereçam resultados confiáveis. Cada linha de código, cada algoritmo é como uma equação que conduz à solução de um desafio. Agora que entendemos a importância da lógica, vamos mergulhar no próximo passo, estruturas condicionais. No próximo vídeo, vamos explorar como essas estruturas funcionam e por que são tão cruciais para criar programas dinâmicos e interativos. Aguardo vocês!